Oi, Roberta! Boa noite, minha Tudo querida! bem, Cláudia? Oi, Tudo meu amor. jóia? Tô Super aqui bem. gravando simultaneamente aqui também no meu Instagram. Então, tô aqui com a Cláudia Gindre, do Rio, e tô aqui no meu Instagram também gravando para minha audiência, né? Ótimo, ótimo. Mas depois eu mando esse vídeo para você pelo IGVT. Fica tranquila que depois eu mando. Bom, eu vou apresentar a Roberta. Roberta é minha mais nova amiga de infância. No período da pandemia, aconteceram muitas coisas. Muitas coisas que foram muito difíceis. Foi um momento de muitas mudanças, mudanças muito radicais. E nesse movimento de mudanças, eu venho procurando para o trabalho online, para aperfeiçoar o nosso modo de trabalho online. E nesse processo, eu então conheci a Roberta, que é de São Paulo, como eu, é psicóloga, colega, e que tem uma enorme experiência na área de orientação profissional e de carreira. Então, a Roberta carinhosamente aceitou o meu convite para que hoje a gente possa auxiliar especialmente aos jovens que fazem parte hegemonicamente aí da nossa audiência, né? Eu trabalho há muitos anos com jovens e assim eu já quero deixar avisado para vocês, mas vou avisar algumas vezes durante a live que a Roberta nos preparou de presente um PDF e que para todos aqueles seguidores que colocarem lá no post no Instagram, que faz a propaganda da live, é o último post do meu Instagram, que quer receber o PDF, eu vou mandar pelo direct esse PDF que foi produzido com tanto carinho pela nossa querida Roberta. Então a Na gente vai verdade, começar. eu não te contei, Cláudia. Surpresa. Eu ia deixar para contar aqui na live, mas você já antecipou aí para os seguidores, né? Para os seus seguidores. São dois presentes. Um é um Hum, e-book, tá? É um e-book que eu produzi junto com outras colegas psicólogas sobre orientação vocacional, profissional, tá? Esse eu vou mandar, é um presente para vocês. E o outro é um compilado do que a gente vai conversar hoje. Então, tudo que a gente conversar hoje, eu e a Cláudia, por isso que o PDF ainda nem está pronto. Eu comecei, mas aí depois eu pensei, por que não pegar todo o conteúdo que a gente vai falar aqui na live e responder a nossa audiência em formato de PDF? Então, ao final da live, já vou terminar, fique tranquilos que vocês vão receber entre hoje e amanhã. A Cláudia manda para vocês, a gente vai se organizar aqui. Mas são dois, tá? então, ótimo. Então, é melhor ainda do que eu imaginava, né? E Era aí surpresa. eu organizei algumas perguntas, eu coloquei algumas perguntas também no meu direct e sugerindo, né, que a audiência fizesse algumas perguntas para a gente. E eu vou começar pedindo para a Roberta para que ela fale quais são os aspectos que estão em jogo, na opinião dela, na experiência dela, quando um adolescente faz a sua escolha. Que aspectos você acha que são importantes de serem considerados? Ô, Cláudia, posso iniciar aqui uma coisa antes de eu responder essa pergunta? Claro que pode. Então, assim, vamos lá, gente. A Cláudia me deu, ela tinha falado assim, ó, Rô, eu vou passar a palavra para você, você fala. Falei, ah, então tá ótimo. Microfone Um aberto aí pouquinho, para você. tô um pouquinho nervosa, claro que a gente fica, né? Mas como ela me deu aí essa 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 carta branca de poder fazer aí várias coisas, então é o seguinte, para a gente começar a conversar aqui, eu tô olhando para ali porque eu tô chamando algumas pessoas, tá? Para a gente começar
aqui o nosso bate-papo, é muito importante a gente ter aí uma interação do público. Então, precisa saber se o áudio tá legal, se a imagem tá boa. Gente, conexão no Brasil pode ter oscilação, então pode cair, pode travar. Então escrevam aqui embaixo, ó, tá travando, não tô te ouvindo, que a gente tenta melhorar. Se cair, a gente volta, fiquem tranquilos. Se acontecer alguma coisa, a gente remarca, tá? Mas entendam, tenham um pouquinho de paciência, porque conexão, ela pode, na internet, pode ter aí uns probleminhas, tá? Isso é muito importante, ter o feedback de vocês. Se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem, digitem aqui. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, um imenso favor, né? O Instagram, ele demora. A Edneide, que está aqui no meu Instagram, falou que está tudo ok. Edneide, um beijo, ela é daqui da minha cidade, de Mogi das Cruzes. Então, assim, o Instagram demora um pouquinho para avisar que a gente está online, tá? Isso é normal. Então, o que vocês vão fazer? Clica aqui no coraçãozinho para ele enviar para os colegas dizendo que a gente está online. Então, clica bastante no coração, que aí o Instagram vai levar esse conteúdo riquíssimo para outras pessoas, tá? Outra coisa que eu queria pedir para vocês, escrevam aqui embaixo de onde vocês estão falando, a cidade de vocês, o estado de vocês. Eu sou de São Paulo, né? Eu nasci no Rio, mas moro aqui em São Paulo. A Cláudia está falando lá do Rio de Janeiro, capital, mas a gente pode chegar aí em vários lugares, até fora do Brasil. Então é legal você, de outra cidade, outro estado, escrever aqui, a gente manda um beijo, um abraço para você, e você pode ser o representante aí da sua cidade, né? E a gente falar a sua cidade ao vivo e ainda responder uma pergunta. Olha que bacana, né? Então, vamos lá. A Cleonice é de João Alfredo, Pernambuco, tá aqui no meu Instagram. Beijo, Cleo. Cidinha Palhaça também, tá aqui na minha audiência. Tá aqui de Santos, olha, tá aí. Tassiane, psicóloga de Santos. E, gente, outra coisa também que eu não posso esquecer. Qual que é o tema da live? A Cláudia colocou aqui, mas eu acabei não escrevendo aqui no meu, tá? Como auxiliar os nossos jovens na escolha de carreira? Qualquer assunto que não seja do tema, manda no direct, manda inbox, que a gente responde, eu e a Cláudia. Mas o assunto hoje aqui da nossa live é sobre orientação profissional, vocacional, especificamente hoje para jovens, e a gente vai falar um pouquinho de recolocação no mercado de trabalho, um pouquinho da fase adulta, né, Cláudia? Mas assuntos que não sejam da temática, manda inbox que a gente vai tentar responder. Aqui na live é só sobre jovens e orientação vocacional. Vamos lá, Cláudia. Vamos Já lá. falei demais. Imagina. E a gente está também com outras pessoas amigas aqui do Rio de Janeiro, Marcinha, que é minha amiga lá do Círculo Psicanalítico, Laila, minha amiga querida. Márcia. Elas são pessoas muito especiais e vão nos prestigiar de uma maneira maravilhosa. Então, vamos lá, Robertinha, vamos começar com a pergunta inicial, né? Quais são os aspectos, né? Que questões você acha que permeiam e que devem ser levadas em consideração aí na questão da escolha de carreira desses jovens? Então, assim, Cláudia, eu vou iniciar, né? Falando quem sou eu, né? Eu sou a Roberta Almeida, psicóloga. Trabalho aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, né, atendo jovens adultos e descobri o meu nicho aí,
olhando para as minhas próprias questões de transição de carreira, de escolha de profissão, né? E aí, o que eu percebi durante os meus atendimentos clínicos, né? Eu sou formada desde 2013, esse ano eu faço 7 anos, mas no início da minha vida profissional, eu fui atender numa clínica de convênios, né? Então, atendi 2 anos e meio, então, não sei se as colegas aqui já atenderam, né? Quem é psicólogo aqui já atendeu convênio. É um fluxo muito grande que a gente precisa atender, né? E você tem ali um atendimento repetidamente ali, daquele turno que você trabalha. Isso me deu horas clínicas, né, de escuta muito apurada, e eu tinha demandas de jovens, de adultos, e eu trabalhei em Jacareí, né, e aquela região ali de Jacareí, São José dos Campos, é uma região muito próspera de empresas, então eu tinha muitos pacientes que vinham de indústrias, de empresas, e aí traziam esses relatos, né, de transição de carreira, de trabalho, né, então a gente fazia muita avaliação psicossocial. Então, a minha experiência no início da profissão, fiz um trabalho voluntário no Hospital de Deficiência da Visão em São José dos Campos, fiz voluntariado também aqui na minha cidade com pacientes de doenças neurológicas, né? E aí, percebendo isso, o que eu via? Algo em comum, né? Que era uma demanda comum dos jovens, né? Então, o bacana de trabalhar com um fluxo grande aí é que você consegue ter uma experiência que vai te dando, né, uma escuta apurada, e aí você vai ficando com aquele olhar clínico ali, e você pega as demandas em comum. Então, o que eu percebi em comum dos jovens? Insegurança, medo, frustração, dificuldades na escolha, na tomada de decisão, maturidade, falta de maturidade, né? Então, muitos jovens não têm ainda essa questão da maturidade desenvolvida, né? Então, eles traziam essas dificuldades ali no atendimento clínico e uma grande pressão em ter que escolher. Né? Então, como eu trabalho com orientação vocacional, a gente fala que orientação vocacional, profissional, é não escolha também, é um luto, é o luto da não escolha, porque você vai ter que escolher uma coisa e vai ter que abrir mão de todas as outras. E aí, isso é tão difícil, Cláudia, isso chega a ser, às vezes, angustiante. É uma angústia que esse ser, né, que esse jovem traz de eu vou ter que escolher engenharia e os outros, né? Eu vou ter que escolher aí jornalismo, mas eu também queria ser isso, aquilo outro. E aí ele se vê, né, muito pressionado, porque há uma pressão social, há uma pressão familiar, né, de ter que escolher. E ter que escolher muito cedo, muito jovem. Eu não sei se eu fui para outro caminho, eu respondi a pergunta. Tem aqui um comentário, você quer ler? Quero sim, é da Márcia. E ela fala exatamente, ela dialoga exatamente com isso que você está falando, Roberta. Percebo muito a falta de maturidade para uma escolha quando terminam o curso, o ensino médio. Muitos estão mudando o curso depois que começam a vida universitária. Isso mesmo, Márcia. E isso tem sido um desafio muito grande para nós que trabalhamos com orientação profissional. Sim. Acontece muito, né? Então, nos primeiros anos,
Mônica Reinaki. Olá. Mônica também é amiga do Rio. Um beijo, Mônica. Então, acontece muito. Nos primeiros anos de graduação de faculdade, entre o primeiro e o segundo ano, há um número elevado de, a gente chama de evasão escolar do ensino superior. Então, o que acontece? O jovem entra todo empolgado para fazer a faculdade, né? Porque ele passou lá no vestibular, e aí ele não consegue ir para o segundo ano ou dar continuidade ao curso. Claro que tem uma série de fatores aí que estão envolvidos, né? Então, tem a questão que aqui no nosso país, especificamente, os jovens têm que trabalhar e estudar. Alguns países, eles só estudam, né? Alguns jovens entram por impulsividade. Completamente. Eu tô ouvindo tudo e ouvindo você completamente. Mônica fez aqui um comentário e era uma das coisas que eu ia pedir para você comentar, né? Porque a Mônica escreve, mas não tem importância mudar, né? Então, assim, tem duas perguntas que eu pensei que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Primeiro, qual é o problema de mudar, né? Eu acho que isso é uma coisa para ser desmistificada na cabeça mesmo desses jovens, né? Sim. A Graziela agora está falando que travou. Graziela, você agora nos ouve? Voltou, Graziela? Bom, vamos lá, Cláudia. Eu estou vendo bem. Antes de falar da mudança, eu vou falar sobre a orientação vocacional profissional em si, tá? O que acontece? Você está me ouvindo, Cláudia? Totalmente. Tá. Eu estou ouvindo muito bem. Tá, joia. Então, assim, quando um jovem vem procurar, né, a orientação vocacional, profissional, quando ele vem até o consultório, né, normalmente os pais procuram algum familiar, algum tio, algum padrinho, alguém ali, algum adulto vai trazê-lo ao consultório, tá? E aí, o que acontece? A gente vai auxiliando esse jovem na escolha de carreira, de profissão. O psicólogo não vai escolher para o jovem, tá? O nosso papel é de facilitador. O papel do psicólogo ali, em nenhum momento, é escolher para o jovem. Pelo contrário, a gente vai ensiná-lo a escolher, a fazer as escolhas de forma assertiva, de forma mais madura, de forma mais segura e confiante, tá? Qual o problema de trocar de faculdade? Não há problema nenhum, mas quanto mais segurança e confiança eu tenho em mim para fazer as escolhas, tomar decisões, menos eu vou ter a chance, né, ali de troca. Então, algumas faculdades, eu fiz um curso recentemente, que lá no Nordeste, em Fortaleza, eles já trabalham com retenção. Dentro da universidade, eles têm um programa de retenção aonde vai diminuir os casos de troca de curso. Mas não significa que o jovem não possa trocar. Mas o que acontece? Nessa troca, né, nessa constante troca, há um cansaço, uma desmotivação, uma sensação de angústia. Não sei aí no Rio, tá, Cláudia, mas aqui em São Paulo, né, tem muitos jovens que estão ali inseridos no meio acadêmico que trazem relatos de ideação suicida, de pensamentos de morte, com sintomas depressivos. Por quê?
você entra numa faculdade cheio de idealização, cheio de projeção. Muitas vezes você projeta ali naquela escolha, naquela graduação, algo que não é seu, algo que vem de um outro, né? Vem de um pai, vem de uma mãe, vem de toda uma família. E aí, quando você vai lá para a faculdade, você vê que não é tão cor-de-rosa quanto você imaginava. Fazer um curso acadêmico, fazer uma graduação é difícil, você tem que querer muito, você tem que se dedicar muito, vão ter muitos obstáculos. Então, fazer algo que você não gosta, algo que é difícil, que ali tem uma pressão e você está fazendo porque tem que atender a necessidade de uma outra pessoa, há uma grande chance de você parar e de até adoecer. Mas não tem problema nenhum trocar, porque hoje, o que é importante na orientação vocacional? Por isso que a gente trabalha a tomada de decisão e escolhas, porque você ensina o jovem a escolher. Ao longo da vida profissional, nós vamos trocar de área, mas olha que discrepante. Eu trabalho com engenharia e aí eu vou para uma outra área que às vezes não tem nada a ver com a minha característica de personalidade, com os meus valores. Então, na orientação, a gente olha para todo um conjunto de fatores ali. Então, a escolha é sempre do jovem. Você orienta no sentido de, olha, aqui apontou, depois de alguns atendimentos, testes, que você tem uma aptidão, uma habilidade para cursos da área da saúde. Talvez ele não queira fazer nada da área da saúde. Ok, é uma decisão desse jovem, mas ele tem mais predisposição, vamos chamar assim, para fazer algum curso da área da saúde, mas a escolha é dele. E a gente vai trocar e tudo bem. Eu mesma não era psicóloga. Eu sou psicóloga há 7 anos. Eu me tornei psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu acho que é até legal falar aqui para as pessoas, né? Antes de ser psicóloga, eu fiz uma escolha, olhei lá na lista, ai, que nome bonito, tecnólogo em radiologia. Eu fiz uma escolha só pelo nome. E eu consegui a bolsa, mas eu estudei 1 ano e eu detestei o curso. E aí eu parei. Roberta, só eu queria falar 2 coisas a propósito desse comentário da Mônica e do que a gente está falando dos impactos de uma eventual mudança na questão da carreira, né? Assim, por um lado, eu particularmente não mudei a carreira, mas eu fui bastante beneficiada por um programa de orientação vocacional que existia na escola, à época em que eu era aluna do ensino médio, e isso me ajudou muito, como você está apontando muito bem, a discernir as coisas que eu gostava, as coisas que eu não gostava e as coisas que eu poderia ir bem fazendo. Então, me ajudou muito o trabalho de orientação profissional e eu, às vezes, brinco, né, que eu, na verdade, me reencontro comigo jovem, apoiando esses jovens na sua escolha. E se, por um lado, entre estar num curso que não era o seu curso preferido e fazer uma segunda opção, não existe a menor dúvida, né? Sempre é melhor a mudança de curso, né? Sempre é melhor. É óbvio que essa mudança de curso, ela causa conflitos, sim, causa impactos, sim. Então, por que a gente está falando hoje em orientação profissional? Por que nós estamos falando aqui desse trabalho? Nós estamos falando partindo do pressuposto de que uma orientação profissional bem feita, ela vai minimizar
os efeitos desse desejo de troca de carreira. Não que o desejo em si seja um problema, não, não é. Porque mesmo numa orientação profissional completa, nós ainda estaremos lidando, como você disse muito bem, com o sujeito imaturo, com o sujeito muito jovem. Entretanto, de fato, e a gente pode falar isso tanto eu quanto você tranquilamente, o número de acerto, né, a assertividade desse jovem aumenta bastante quando ele recebe esse processo de orientação. Sim, sim. E a orientação, quem está assistindo aqui, tem psicólogos e não psicólogos também, tem psicólogos, né? A orientação, tem alunos. A orientação vocacional, profissional, ela não é um atendimento clínico, tá? Não é psicoterapia. É um trabalho breve, ele está mais ligado a uma psicoterapia. Isso que eu ia falar, uma psicoterapia breve. Né? Isso, é que a gente tem uma área da psicologia que chama psicoterapia breve, mas no intuito de ter focal, né? Então tem começo, meio e fim. A gente não vai fazer terapia, vai ter um objetivo e a gente vai sempre voltando a esse objetivo. Mas o orientando trouxe ali uma demanda naquele dia, por algum motivo, teve algum desconforto, teve algum aborrecimento. Não faz sentido você aplicar um teste, fazer um exercício, uma dinâmica. Aí você vai acolhê-lo, vai ouvir, vai escutar, porque isso vai interferir no processo. Então, o psicólogo, ele consegue ter uma escuta e um olhar mais apurado, mais refinado a esse orientando, né? Porque ele vai conseguir, além de todos os exercícios, dinâmicas e testes, ele ainda tem o olhar do psicólogo, tá? Então, a gente consegue, como a Cláudia falou muito bem, minimizar. Não significa que esse jovem não vai fazer trocas, e também se ele quiser fazer trocas ao longo da vida dele, tudo bem, só que ele vai ter ali um trabalho onde ele foi orientado por um profissional, né? A Mônica até colocou, depende como a família encara. Não é fracasso, mas sim uma busca. Se dentro da orientação vocacional, que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental porque é a busca do sentido. Então, não vai fazer sentido eu trabalhar em algo que não está linkado a meu valor, a valores pessoais, ao autoconhecimento. Então, um jovem de 16, 17 anos, ele não se conhece profundamente. E ele talvez ainda não tenha sido convidado a se conhecer, né? Ali na orientação é um convite. A família leva o jovem, mas ele é convidado a olhar para ele, porque é ele que vai ter esse encontro com ele mesmo. Então, pela primeira vez, ele está sendo ali personificado como sujeito, porque o adolescente, ele traz essas questões aí. Meus pais não me ouvem. Gente, não estou generalizando, tá? Isso que eu estou trazendo são relatos, vivências, né? Aí eu peguei um compilado de várias falas que são comuns. Meus pais não me ouvem, eu não tenho apoio, eu não tenho acolhimento, ninguém, por exemplo, me valida. Isso não é generalizado, não é toda a família, tá? Mas alguns jovens trazem isso. São falas bem recorrentes. Quando a gente fala aqui, gente, não é generalizando, todo jovem vai ser assim, não. O que eu estou dizendo são alguns aspectos em comum que eu fui percebendo. Então, sabe quando você vai percebendo pontos em comum? Então, os pontos em comum de vários adolescentes. Meus pais me cobram que eu tenho que escolher, mas eu não sei nem o que eu gosto.
né? Meus pais querem que eu faça tal curso, mas eu não quero fazer esse curso, eu quero fazer outro. Minha mãe disse que eu só vou fazer tal coisa, ela só vai pagar se eu fizer isso de curso, e eu não gosto. Então, foram vários atendimentos que eu fui pegando demandas em comum. Não podemos generalizar, como falou muito bem a Mônica, depende de como a família encara. Tem famílias e famílias, tem pessoas e pessoas. Tudo depende do que aquela família traz como trabalho. Então, algumas famílias vão trazer o conceito de trabalho, né? O que é trabalho? É uma coisa que eu sempre pergunto para os adolescentes, para os adultos também, né? O que é trabalho? Porque trabalho e emprego é muito diferente, né? O que é trabalho? O que essa família encara como trabalho? Né? Então, trabalho é algo difícil, é duro, e aí vem aquela noção e concepção de dinheiro, né, Cláudia? Você, como boa psicanalista, pode falar aí melhor do que eu. Concepção de dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é difícil, dinheiro é suado, a gente que é pobre. Então, são discursos que o jovem, às vezes, traz nas suas falas, que são reproduzidos por um contexto familiar. Ele pode ser o único da família dele que vai ter um diploma. E aí ele carrega esse peso. Eu tenho que dar certo, eu tenho que escolher o melhor. Foi muito interessante, Roberta, porque na enquete que nós fizemos aqui no nosso direct, teve uma resposta que dizia, quando eu perguntava, né? Eu marquei você nas respostas. Qual conselho você daria para as pessoas que estão começando nesse momento a fazer suas escolhas? E aí o conselho, eu achei engraçadíssimo, foi: faça qualquer carreira contando que seja medicina. E aí eu fiz uma brincadeira, né, com relação a essa resposta, né? Eu perguntei, bom, e se todas as pessoas do mundo resolvessem fazer medicina? Fala um pouquinho pra gente desses mitos em torno das carreiras e essa questão, né, de que algumas carreiras elas têm um status social maior, elas vão oferecer uma renda maior, e quando, na verdade, nem todas as pessoas têm habilidade para todas as carreiras. Se fosse assim, seria muito mais fácil, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Os jovens, muitas vezes, eles vão fazer escolhas por influências, né? Então, essas influências, elas são externas, de pais, de amigos, de familiares, né? De namorado, namorada. Então, essas influências são muito importantes para o jovem por uma questão de pertencimento. Nós somos seres históricos, né? Então, a gente vive em sociedade, a gente quer pertencer a um grupo. Ninguém quer ser excluído, rejeitado de um grupo, né? Até por uma questão de sobrevivência, a gente está inserido em grupos. E aí, você é o primeiro da sua família a não querer seguir a tradição, né? Porque o pai era advogado, o vô era advogado, o tataravô era advogado, aí você não quer seguir essa tradição. Você vai romper com a família. Você vai romper com essa tradição, ou seja, você não está aí, né, perpetuando a escolha da família, aquela carreira tradicional. Isso pode trazer aí um sofrimento para esse jovem, uma dificuldade, se ele não entender, né, sobre o papel dele e as escolhas, né? E aí a gente traz essa questão. Faça medicina porque medicina dá dinheiro. Algumas profissões têm status, né? Ainda há um status da medicina, da engenharia, do direito, né? E aí tem outras profissões que, pelo contrário, eu lembro quando eu falei que eu ia fazer psicologia, várias pessoas
psicologia? Nossa, não, psicólogo não ganha dinheiro, você vai... Não, escolhe outra coisa. E aí tem essa também, né, esses dois paradoxos aí, né, de profissões que vão dar dinheiro e profissões que não vão dar dinheiro. Nenhuma profissão te dá dinheiro, né? Todas as profissões, elas têm ali uma renda, né? Desde que você trabalhe com aquilo que você gosta, né? É claro que um médico, né, ele ganha um pouco mais aí do que algumas carreiras e profissões, né? Mas tem pessoas que fazem a transição de carreira, que eram advogados, que eram... Gente, nada contra advogada, é que eu estou pegando as carreiras que mais têm aí prestígio, né? Que alguns jovens trazem ainda. Mas, por exemplo, engenharia, às vezes a pessoa vai fazer engenharia, mas não é o que ela queria. E, de repente, ela se descobre ali uma confeiteira de mão cheia e aí vira cake designer, vira monta uma página, ela começa a empreender e ter um faturamento muito mais alto do que se ela fosse engenheira, advogada, porque ela ia trabalhar em algo que ela não gosta, ia ficar frustrada, ia entrar numa profissão que ela não ia necessariamente estar feliz, porque ela não ia executar aquilo que ela gosta, né? Então, a gente precisa entender que as profissões, elas estão e devem estar ligadas a alguns fatores, né? Então, claro que tem que ser uma profissão que te traga uma renda, né? A não ser que você trabalhe aí por filantropia, né? Voluntariado, mas todos nós precisamos ter uma renda, até mesmo para a gente investir no nosso negócio, na nossa profissão. E é legal falar sobre isso, porque carreira, né? Quando você entende que você tem uma carreira, você faz um investimento. Então, quando o jovem vem no meu consultório, ele fala assim, eu queria fazer engenharia. Eu falo, engenharia do quê? Não sei, engenharia. Olha, existem 34 tipos de engenharia. Jura? Sim, engenharia civil, engenharia mecânica, alimentícia, naval, têxtil. Então, o que você precisa fazer, né, na escolha de carreira? Autoconhecimento, fazer com que esse jovem busque informações sobre o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, exatamente, sobre profissões, né? Então, ele às vezes não tem ideia nenhuma das carreiras, né, das profissões aí, e aí ele não pesquisa. E aí eu pergunto sobre isso, né, sobre essa questão aí de trabalho, sobre conhecimento, que ele tem de conhecimento na área. Então, precisa ser uma profissão que tenha uma geração de renda, que esteja ligada aos meus valores, porque valor é algo muito importante. Gente, quando eu estou falando de valor, eu estou falando de alguns pontos que são importantes. Hoje, por exemplo, um dos valores que eu prezo muito é a liberdade. Hoje não faz sentido para mim trabalhar numa empresa de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, tá? Gente, eu não estou criticando. Pelo amor de Deus, não entendam isso como uma crítica. É a Roberta, psicóloga, que o valor dela é fazer uma live aqui à noite. Eu faço... Nossa, eu ficaria aqui horas falando, né? Eu não atendo todos os dias, eu atendo alguns dias específicos. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu valor de liberdade. Cláudia, você quer comentar aqui? Não. Colega...
Corpo e Consciência colocou. Maravilhosa Cláudia Vânia. Gingri, sua entrevistada. Tô botando Roberta seu Almeida. nome, Roberta. Tô botando seu nome para ela saber. É a Vânia, que é minha amiga querida também, aqui do Rio de Janeiro. Muito Beijo, amada, querida. prestigiando a gente. Então, assim, o meu valor é a liberdade. Então, hoje, não faria sentido eu ir trabalhar numa empresa que eu vou ficar ali, fechadinha, no ambiente, até tal horário. Eu não ia ficar feliz. E não significa Uhum. que isso é bom ou ruim, significa que isso não está mais alinhado ao meu valor. Trabalhei 11 anos, eu era concursada, eu trabalhei 11 anos na Prefeitura de São Paulo, então eu ia e voltava, e voltava, e voltava todos os dias. Até que um dia aquilo começou a não fazer sentido, eu estava terminando a faculdade, eu já estava no término aí da graduação, e acho que estava me chamando tanto, a psicologia estava já pulsando ali, ó, vai ser psicóloga, vai ser psicóloga. E eu exonerei. Roberta, você exonerou? Muita coragem, né, Roberta? Exonerei. Gente, não foi fácil, eu trabalhei praticamente 1 ano isso em terapia. Por quê? Porque eu sentia muita culpa de largar um emprego público que várias pessoas queriam, desejavam estar ali, porque é uma estabilidade, Uma né? segurança, né? Uma segurança, eu não trabalhava 8 horas, eu trabalhava 6 horas, eu entrava às 7, saía 1. Então, assim, eu tinha o emprego dos sonhos, mas eu não estava feliz. Aham. Eu não estava mais feliz. Aquilo começou a ser tão forte para mim, Cláudia, a ponto de eu adoecer. Tá? Sim. Então, assim. Agora, aproveitando aí essa pegada agora, né, da questão da mudança, fala um pouquinho para a gente da questão dessas opções que se faz depois de que o trajeto profissional está em caminho, em andamento, e essa questão da recolocação de carreira, que também é tão importante. Tá, então assim, a transição de carreira não é algo fácil de fazer, virar a chave. Você não acorda hoje e fala, vou sair do meu emprego. Não é assim, algo de um dia para o outro. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser pensado, refletido. Se puder ser planejado com a questão financeira, tá? Então, faça uma reserva, faça um planejamento financeiro para que você consiga aí, pedir, né, o desligamento da empresa e você tenha aí algum período onde você possa se manter para fazer a recolocação no mercado de trabalho, mas isso é algo que vai surgindo dentro da pessoa, uma necessidade, um desejo que ela tem de buscar algo, né, de servir as pessoas, né? A gente trabalha o Ikigai, quem quiser depois, posso até mandar alguma coisa sobre Ikigai, que tem a ver com a nossa missão, com o nosso propósito, com a questão da renda. Então, você precisa trabalhar com algo que te dê um retorno financeiro, mas que você goste, que tenha paixão, que você faria para o mundo, para os outros, para fazer uma diferença. Então, você quer fazer aí um pão, faça o melhor pão da sua vida e que você possa entregar naquele alimento algo que vá nutrir, que vai fazer diferença na vida de alguém, tá? Então, você é um educador físico, dê a sua melhor aula ali, que você possa de fato ter ajudado aquele seu paciente, o seu aluno, né? Então, essa é a questão
da carreira, de você fazer uma transição de carreira e entender que essa nova carreira, ela vai ser construída, né? Então, você tem 10 anos de empresa, mas 1 ano só de psicologia. Você está iniciando na psicologia a partir de 1 ano. Então, eu vou sair da empresa e já vou ganhar 10 mil reais como psicóloga. Não, você vai começar aqui uma jornada, porque é uma profissão, uma ciência, né? Mas é uma carreira. E como carreira, ela tem uma construção de degrau. Um degrau, outro degrau, outro degrau, instruindo, tá? Então, entendam que a transição, ela não é tão fácil, tão simples, mas quando ela surge, há uma necessidade aí da gente fazer esse acompanhamento por um período, com exercícios, com atividades, com reflexões. O próprio adulto, isso acontece muito com adultos, tá? E aí é um trabalho diferente que a gente faz com o adulto, por quê? O jovem, ele vem com aquela pegada de se jogar, de transgredir, de iniciar, né? É uma característica do jovem mesmo, de não ter medo, e ainda mais agora os jovens estão aí, né? Nessa era digital, digitalizada. O adulto não. O adulto já tem uma história, ele traz uma bagagem, ele tem família, ele tem filhos, também não estou generalizando, tá, gente? São várias demandas que eu fui pegando e a que mais apareceu. Mas eu vou ter que largar tudo, começar do zero, jogar tudo fora que eu construí, ter que recomeçar, né? Então, o adulto, ele traz esse discurso e o orientador precisa ter essa delicadeza, essa empatia de entender que o atendimento do adulto, ele é diferente, porque a gente já está falando de uma pessoa por volta de 30, 40, até 50 anos aí, né? Porque 60 já é no projeto de futuro, que a orientação profissional também pode ser trabalhada com projeto de futuro para idosos. Então, assim, esse adulto maduro, ele já tem uma história. E aí ele não vai querer largar o certo pelo duvidoso, a história de vida dele. Então, é um atendimento mais delicado, e aí muitas vezes vai precisar até de uma psicoterapia. E a gente para a orientação profissional e vai para uma psicoterapia, porque às vezes não é nem uma orientação profissional que ele precisa. Talvez ele precise de uma psicoterapia, talvez ele nem precise de uma transição, ele precise de uma validação, uma motivação, um reconhecimento do trabalho, um reconhecimento do seu cônjuge, do seu parceiro. Eu gostaria de falar 2 coisas, Roberta. Primeiro, eu quero lembrar para as pessoas que estão nos assistindo, que não estavam no começo da nossa live, que a Roberta preparou 2 materiais, um e-book e um material em PDF, e que todas aquelas pessoas que forem no post, lá no meu Instagram, no post que faz o anúncio da live, no feed, e que disser, eu quero o PDF, esse material vai ser enviado pelo direct. E, pegando aí o gancho da questão da recolocação profissional, o que eu vejo muitas vezes na procura dos adultos, né, que estão querendo reorganizar a sua vida, porque é como você falou, muitas coisas fazem sentido para nós num determinado momento de vida e numa determinada faixa etária, e para outras faixas etárias, para outro momento de vida, é completamente diferente uma pessoa que está com criança pequena, uma pessoa que não tem filhos, uma pessoa que já tem os filhos criados. São realidades muito diferentes. Então, esse trabalho com o adulto, ele é um trabalho que vai ajudá-lo
a reunir ferramentas para quase que reescrever a sua história profissional, com todos os medos e todas as resistências que se tem quando se é mais velho e pretende mudar, porque é o que você falou, o jovem, até pela característica de experimentação, de impulsividade, Sim. ele tenta coisas muito novas. O adulto maduro, ele tem uma resistência maior em mudar. Então, se dar conta, como você disse, que algumas coisas já não fazem mais sentido e que precisam ser reavaliadas e transformadas, é um desafio muito grande. Mas, às vezes, é como você disse, basta organização, basta programação e basta validação. Fala um pouquinho dessa questão da validação para a gente, Roberta. Muitas vezes a gente traz sonhos, né, e não são validados. Não estava combinado nada aqui, gente, mas enquanto a Cláudia estava falando, eu fui lembrando, né, eu adoro escrever, tá? Eu lembro dessa novela, A Força do Querer, que está reprisando agora. Na época, eu fiz um texto de um personagem, que é do Dan Stuba, que e aquilo me chamou muita atenção, porque a esposa dele, ela vivia de status, né? Então, ela era uma esposa de um empresário, tal, e ela queria ali ter aquele status, manter, e o marido dela, ele era, junto com o irmão, empresários, donos de uma distribuidora, mas ele não estava feliz, ele queria abrir o escritório de advocacia, porque ele era advogado. E aí eu lembro de uma fala, de um trecho, se eu achar esse texto eu te mando, tá, Cláudia? Obrigada. Aí eu lembro de uma fala que ele teve com a filha dele, que ele foi uma conversa tão linda, né? Que a filha era transgênero, depois ela se descobre aí, né? Com essa questão. E eles puderam dividir ali as dores, as dificuldades deles. E ele também falava de uma dor que ele não estava feliz. Ela não estava feliz no corpo dela e ele não estava feliz na vida dele, né? Porque ele queria ser advogado, ele queria fazer essa transição, ele queria começar, mudar, e a esposa achava aquilo um absurdo. Então, quando a gente não tem validação, quando não tem apoio, quando não tem acolhimento, quando não tem amparo, a gente se sente desamparado, né? Você se sente ali solto, não tem acolhimento, não tem ali holding, né, Cláudia? Quando a gente não tem esse braço, né? Essa pessoa que vai fazer, vem cá, vou te ajudar, eu vou te acolher. Às vezes a gente não tem. E não vai ter da onde a gente mais espera, da família, dos amigos, até de um companheiro. Então, muitos adultos buscam essa eterna validação de um chefe, da esposa, do marido. E quando não tem, há uma sensação de frustração, de decepção, de inferioridade, de insegurança, né? Então, é bem difícil quando não tem. Aí eles buscam, muitas vezes, na terapia, esse autoconhecimento. Porque a validação, ela vem da gente mesmo, né, Roberta? Sim, eu ia falar exatamente. Olha a nossa conexão, Cláudia. Eu ia falar sobre isso. Da motivação intrínseca e extrínseca. Então, muitas vezes você quer de fora. E tem uns testes bem bacanas que a gente usa ali, né? Às vezes no processo de... o EMEP, né? Um desses que a gente usa de maturidade. E você avalia, né? As motivações extrínsecas e extrínsecas, né? Intrínsecas e extrínsecas. Então, você quer alguma coisa de fora, mas você também tem que olhar dentro, a resiliência, tolerância, e aí você consegue avaliar ali, né, a capacidade que a pessoa tem de lidar com esses desafios aí,
né? E acho que é isso, eu respondi? Muito bem. Agora, querida, veja, nós estamos a menos de 3 minutos do encerramento e você sabe que o Instagram, ele nos tira do ar. Ele cai. E eu gostaria que você encerrasse, além, obviamente, de agradecer imensamente a sua presença aqui, né, no meu perfil, que você encerrasse falando um pouquinho dos cursos que você está montando, planejando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, até porque as pessoas podem se interessar em fazer, né, e acessar, enfim. Sim. Quem está me seguindo aqui, que é psicólogo, eu tenho um link lá na minha bio, vocês podem entrar lá, tem vários materiais gratuitos, tem como vocês entrarem em contato comigo. Eu vou abrir a minha mais nova turma aí de orientação vocacional profissional para psicólogos agora, no início de novembro, já vem aí uma turma bem bacana. O seu Instagram, o Orienta Psi. Pode ser, o link é o mesmo, Roberta Almeida Psi ou @OrientaPsi. Vocês me acham nos dois lugares, tá? Então, o link é o mesmo. Tem mini treinamento, tem e-book. Eu vou mostrar os meus livros, tá? Que eu escrevi. Não tem mais disponível, acabou tudo, esgotou. Lancei lá no Rio. Tem um capítulo aqui, mas tem colegas que ainda tem, tá? Sobre orientação vocacional, profissional. E esse aqui também é um que eu coordenei, tá? Sobre relacionamentos. Também os dois estão esgotados, mas a Cláudia tinha até pedido para mostrar. Se vocês tiverem interesse, eu posso passar contatos de colegas que ainda têm o livro. Queria agradecer imensamente a Cláudia, minha mais nova amiga aí de infância. Foi uma delícia. Acho que é isso, gente. Agradecer vocês por estarem aqui. As pessoas também estão agradecendo, Fernanda, Graziela, mães que se conectam, Freitas, Geral. Aqui. Colegas muito queridas, rapazes e moças jovens, né? Colegas muito queridos nos assistindo. Laila acabou de dar beijo, agradecendo também. Natasha entrou agora. A Graziela tem esse livro. Tem o livro. Vocês acreditam que eu encomendei o livro com a Roberta para eu estudar? E a Roberta disse que o livro acabou. Agora, Graziela, é até bom saber que você tem. Eu vou ter que achar uma outra pessoa que me forneça aí esse livro, porque está esgotado, né? E aí, de repente, vamos ver como é que a gente vai fazer aí. Agora, você também agora vai começar um curso grande de treinamento para psicólogos de orientação profissional. Um curso online agora, no início de novembro, que é esse curso aí, de orientação vocacional profissional para psicólogos. Depois eu vou mandar o linkzinho, quem quiser, tiver interesse aí. É um curso completo, onde eu ensino como eu atuo na área, né, de orientação vocacional profissional, passo a passo, indicação de testes, devolutiva, relatório, atendimento presencial, atendimento online. Gente, é muita coisa. Quem quiser, entra lá no link da minha bio, me chama Cláudia. Eu tô com medo de cair aqui, não dá tempo de salvar. Vai cair. Meu amor, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Um beijo enorme. Depois eu mando para você a gravação que a gente vai fazer, tá bom? Beijo, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada.